Bom dia, meu nome é Arthur Machado Gomes, sou reitor de Urologia do Hospital Federal da Alagoas. Vou apresentar esse artigo, Análise dos fatores de risco para contratura de colo vesical após pacientes submetidos à cirurgia endoscópica transuretral para hiperplasia prostática benigna. É um estudo chinês, foi publicado na The Aging Mail, em 27 de novembro de 2024. Introdução, então, a hiperplasia prostática benigna é a doença benigna mais comum em homens, que vai causar disfunção miccional, principalmente em homens de meia idade e idosos. O mecanismo é uma hiperplasia intersticial e glandular da próstata, que vai acabar causando uma obstrução intravesical e sintomas de trato urinário inferior. Uma doença que costuma evoluir com a idade, que pode piorando a qualidade de vida dos homens e muitas vezes pode demandar um tratamento cirúrgico. A RTU de próstata, sendo ela mono ou bipolar, é uma das principais formas de tratamento cirúrgico para HPB, mas hoje em dia a gente tem as técnicas de enucleação, que podem ser feitas com laser, tanto thulium quanto holmium laser, que têm demonstrado resultados favoráveis, principalmente a vaporização com laser, que é o green light, que pode ter alguns benefícios. A contratura do colo vesical, então, vai ser uma complicação comum que muitas vezes pode demandar um novo procedimento. Tem uma incidência de 0 a 9,6% e o mecanismo e a etiologia ainda não são totalmente compreendidos, mas consegue-se ver que existem alguns fatores de risco. Os fatores de risco bem sedimentados na literatura, então, são volume prostático pré-operatório, o peso prostático ressecado menor, níveis mais baixos de PSA pré-operatório, uma duração mais curta da cirurgia e cultura urinária pré-operatória positiva. O objetivo desse estudo, então, ele foi conduzido de dezembro de 2019 a maio de 2023. Ele reuniu pacientes que foram submetidos à RTU de próstata e ao Green Light. E o objetivo do estudo foi analisar os potenciais fatores de risco para essa ocorrência de contratura colovesical pós-operatória. Sobre os métodos, então, os critérios de inclusão foram pacientes que tinham diagnóstico de HPB com indicação de tratamento cirúrgico endoscópico transuretral, sendo RTU ou Green Light. Os critérios de exclusão de pacientes, então, eram aqueles pacientes que tinham infecção urinária grave, ou uma estenose primária de uretra ou do colo vesical, ou bexiga neurogênica antes da cirurgia, também pacientes que já tinham um histórico de cirurgia de próstata ou uretral, pacientes com câncer de próstata e pacientes cujos dados estavam incompletos. O estudo foi uma coorte de 420 pacientes e os procedimentos eram realizados por 5 cirurgiões que tinham mais de 5 anos de experiência em cirurgia transuretral. Sobre a coleta de dados clínicos e os critérios diagnósticos, então, os dados pré-operatórios foram idade e IMC, tabagismo, comorbidades, sendo as principais hipertensão e diabetes, valores de PSA, a relação do PSA livre total, volume, velocidade de hemossedimentação, o volume prostático medido na ultrassonografia, a creatinina pré-operatória, assim como a taxa de filtração glomerular estimada, no EAS, os leucócitos urinários, e se o paciente tinha cultura urinária positiva. A urofluxometria pode ser realizada ou não, biópsia transretal de próstata também realizada ou não, e pacientes também com ou sem catéter vesical de Demore. O tempo cirúrgico, os dados pré-operatórios, então, pós-operatórios, foram os dias de CVD e a ocorrência ou não de contratura de colo vesical. Era suspeitado de contratura de colo vesical quando o paciente tinha disúria e, na urodinâmica, um fluxo máximo diminuído, menor do que 10 ml por segundo. E o diagnóstico definitivo era feito através de uretrocistoscopia. Pacientes, então, foram classificados em dois grupos, pacientes com contratura e pacientes sem contratura. Sobre a incidência de contratura nos pacientes tratados com cirurgia endoscópica transuretral, então, dos 420 casos, 246 foram submetidos à RTU de próstata bipolar e 174 foram ao Green Light. Não houve nenhuma diferença estatística nessa incidência de contratura entre os pacientes tratados com RTU de próstata e Green Light, um P de 0,472.
Os dois grupos diferiram de PSA pré-operatório, tempo cirúrgico, dias de cateterização pós-operatória, se era realizada a biópsia transretal pré-operatória e catéter vesical de demora pré-operatória, enquanto não houve nenhuma diferença estatística nos outros 13 dados. Aqui temos a tabela, então, dos pacientes no grupo que tiveram a contratura e pacientes que não tiveram a contratura, então, sendo estatisticamente significativo ali os pacientes com volume prostático pré-operatório, com IMC, com tempo de cateterização pós-operatória e tabagismo, aqueles pacientes que fumavam. Em relação a leucócitos de urina, então, também teve diferença e cultura pré-operatória positiva também. Foi feita, então, uma análise de regressão logística univariada desses fatores de risco para a contratura de colo vesical após a cirurgia endoscópica transuretral e encontrado estatisticamente significativo o volume de próstata pré-operatório, IMC, tempo de cateterização pós-operatória, tabagismo, a cultura positiva e também a urofluxometria. Foi feita também uma análise de regressão logística multivariada desses fatores de risco após a cirurgia endoscópica transuretral, visto como fator de risco independente, então, tabagismo, volume prostático pré-operatório, o IMC não foi visto, o que foi visto nos outros, o tempo de cateterização pós-operatória foi identificado como independente, os leucócitos na urina não foram, e a cultura positiva foi identificado como fator de risco independente. Sobre discussão, então, a obstrução vesical causada pelo HPB pode causar sintomas de trato urinário inferior graves, que podem exigir cirurgia nos pacientes refratários ou muito sintomáticos, sendo a principal forma cirúrgica a RTU de próstata bipolar, mas também as novas técnicas a laser, como o Green Light, podem ter vantagens, como um menor tempo de cateterização pós-operatória, um menor tempo de internação, menores taxas de disfunção sexual e principalmente o sangramento, falando do Green Light. As complicações mais comuns, então, eram sangramento e disúria, que pode, pode evoluir para estenose de uretra e a contratura do colo vesical. Esse estudo, então, comparou a contratura nos pacientes que foram submetidos a RTU de próstata e pacientes submetidos a Green Light, e não foi encontrado nenhuma diferença estatística em ambos os procedimentos. A incidência foi a mesma para os dois. A etiologia não foi totalmente esclarecida, mas acredita-se que essa excisão excessiva do colo vesical ou a cauterização intensa causada pela desidratação e cicatrização hipertrófica do colo vesical vão contribuir para a ocorrência dessa contratura. A maioria dos estudos identificou que volumes prostáticos menores têm uma menor chance de uma superressecção, o que torna isso como um fator de risco. Um estudo concluiu que o volume prostático maior é fator de risco, e nesse estudo ele concluiu que o volume prostático menor no grupo que sofreu a contratura em comparação ao grupo que não teve ocorrência de contratura, o que corrobora com a maioria dos estudos. O impacto das comorbidades, como pressão e diabetes, não teve diferença estatisticamente significativa, tanto na análise univariada e na regressão logística. Alguns estudos viram diferenças na prevalência de diabetes e hipertensão, porém nenhum conseguiu influenciar a ocorrência de contratura com essas comorbidades. A hipótese de que o tabagismo pode afetar o suprimento sanguíneo microvascular e prejudicar a cicatrização foi visto como um fator de risco independente com um P 0,09. A obesidade não teve correlação com o desenvolvimento de contratura, com P de 0,2.
Os estudos existentes ainda são inconsistentes, eles sugerem que a obesidade e tabagismo não têm efeito na ocorrência de contratura e são necessários estudos prospectivos com amostras maiores para definir se essas comorbidades têm relação com a contratura. Sobre fatores relacionados com infecção de trato urinário, como cultura pré-operatória positiva e uso prolongado de CVD pós-operatória, foram identificados como fator de risco independentes, e os leucócitos urinários pré-operatórios não foram identificados como fator de risco independente. Nos estudos anteriores, foi visto que o paciente com infecção urinária pré ou pós-operatória pode aumentar o risco de contratura de colo vesical. Conclusão do estudo, então, de que a incidência geral de contratura de colo vesical é baixa, sendo 4,29% em cirurgias endoscópicas, tendo, então, como fator de risco independente um menor volume prostático pré-operatório, pacientes com histórico de tabagismo, cultura pré-operatória positiva e pacientes com cateterismo pós-operatório prolongado.